Eu não sei se eu devia fazer isso, mas eu quero guardar aqui um novo quadro aqui no meu canal, que eu fiz até um áudio meu explicando esse novo quadro, mas eu não postei esse vídeo ainda, falando sobre minha opinião de algumas coisas. Coisas bem pessoais, coisas bem particulares e coisas mais controversas, sendo assim posso dizer. Minha intenção com esse áudio não é atacar ninguém, eu só meio que falar um pouco sobre o que eu acho da situação toda, porque pra quem aqui não sabe, eu descobri isso quando eu acordei. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, entre aspas também, ditador da Venezuela, foi preso. Quando eu acordei e vi essa notícia, fiquei muito feliz. Por que, João Carlos? Então, em 2022, minha família cuidou de uma família de imigrantes venezuelanos. Em 2022/2021, era muito comum ver venezuelanos aqui na minha cidade. Tinha alguns venezuelanos que pediam comida em um supermercado. E tinha essa família que a gente cuidou. Atualmente estão sumidos. Eles sumiram do mesmo ano. A gente não sabe o que aconteceu com eles, mas esperamos que eles sejam bem. E atualmente eu tenho um amigo venezuelano que mora na Venezuela. Seu nome é Mal. Ele faz jogos. Vou deixar aqui inclusive o link da Game Jolt dele, onde ele posta jogos. E cara, eu tô muito feliz que isso finalmente aconteceu. Se você não conhece Maduro, ele é basicamente o, entre aspas, presidente da Venezuela. Ele é um motorista de ônibus comum que acabou se candidatando a um político, quer dizer, ao cargo político de esquerda, fez parte do sindicato e basicamente é aquele cara que é cidadão comum, que virou político de um partido de esquerdista, trabalhista, e virou presidente de um país e que basicamente cagou com tudo. Parece familiar? Nem um pouco, né? Mas basicamente, ele estava junto com o Hugo Chávez, que também é um baita de um filho da mãe. Esse cara começou tudo. Ambos eram esquerdistas. E basicamente, quando Hugo Chávez morreu, Maduro assumiu o lugar. De forma, tipo, vice-presidente, sabe? Ele é o vice, então ele assumiu o lugar. Até as eleições, onde ele venceu, sendo prometido como novo sucessor de Hugo Chávez. O Hugo Chávez já é um cara bem polêmico. Agora, esse daqui se tornou mais. Pra falar a verdade, as coisas já estavam ficando meio erradas, porque o governo estava decaindo, basicamente. O próprio país estava. Problemas estavam começando a surgir, e a Venezuela basicamente não é um país comum, é um país mais comunista, sabe? Aquele que segue a ideia de Karl Marx, basicamente. Não. Não existe esse negócio de comunismo de Stalin, comunismo de Mao Tse-tung. Não. Tudo isso veio de um homem, Karl Marx, ok? Eu só quero falar isso aqui, eu sou totalmente contra o comunismo. E esse aqui é um dos exemplos. A Venezuela é um país comunista. E quando esses problemas estavam começando a surgir, de economia e de, basicamente, alimentação, o povo não estava nem conseguindo comer mais, Maduro botava a culpa no imperialismo americano. Sabe quando você não arruma seu quarto e a sua mãe reclama e você bota a culpa em outra coisa? Não tem nada a ver? Então, é isso. E basicamente, para ajudar ainda mais, ele meio que começou a manipular a sua população, não só em redes de notícias, como também no próprio congresso do país, a política em geral, e também até na cultura. Se você for ver, tem imagens onde ele pintou, onde basicamente o governo Maduro pintou um quadro da Santa Ceia, porém ao invés de ser Jesus e seus amigos, é Jesus e comunistas, como Karl Marx e outros líderes comunistas. Até a oração foi mudada. Antes era Pai Nosso que está no céu, etc. Agora veio algo sobre comunismo basicamente, citando Hugo Chávez. Basicamente, os caras começaram a seguir a ideia do comunismo de o Estado é o Deus, basicamente. Não tem essa de você ter uma religião. Não, o Estado que é Deus. E basicamente, esse cara começou a torturar mais a população. Se você é contra o governo, você é preso. Se você tentasse votar em outro candidato, você poderia ser morto. Basicamente, ele é o famoso ditador que basicamente manda em tudo e se acha intocável. Enquanto a população passa fome, ele tá lá comendo um lugar super chique e basicamente vivendo a vida adoidado. E ele foi preso. Cara, eu realmente tô muito feliz com isso, porque, como eu falei, eu conheci venezuelanos, eu tenho um amigo venezuelano, e cara, eu posso falar aqui com certeza aqui aqui. A Venezuela odeia Maduro. E eu não tô exagerando. Não só por causa dos vídeos que a gente vê, como o povo comemorando, não só pelos venezuelanos fora do país estarem comemorando também, como também meu próprio amigo.
Quando Maduro foi reeleito em 2024, eu lembro de madrugada, o meu amigo mandou mensagem de madrugada pra mim com medo, porque Maduro venceu e tava realmente assustado e falou: cara, não quero mais isso. O cara tava realmente em choque, tava falando que tava acontecendo problemas na rua, o pessoal tava brigando. Cara, o cara tava desesperado basicamente. E Maduro ficou no governo por anos basicamente. Enquanto o Brasil apoiava. No caso, o Brasil apoiado. O Brasil de esquerda apoiava, sabe? Lula, Dilma, etc. E cara, ver sinceramente Maduro preso. A primeira coisa que eu queria fazer é conversar com meu amigo. Ele falou comigo, sério mesmo, não tô nem zoando. Ele falou comigo, ele falou que nem dormiu bem por causa dos ataques dos Estados Unidos que fizeram na Venezuela pra caçar Maduro. E ele falou que, cara, o cara tava realmente muito empolgado. Eu senti isso, o cara tava realmente bem feliz, sabe? Eu obviamente tava, sabe, assustado pelo que aconteceu, mas ele realmente falou, cara, sabe, a gente tava meio fazendo piada. Ele viu as piadas que a gente tava fazendo aqui no Brasil sobre Maduro e tal. O cara tava realmente bem feliz. Eu tive uma conversa boa com o cara sobre isso. E ainda terminou falando que desejava o mesmo aqui pro Brasil. Ou seja, a gente acabar com o Lula também. Cara, sério, foi uma conversa bem legal. Sério mesmo. O cara ficou feliz com isso. Mas obviamente isso não acabou. Porque Maduro não é só uma pessoa. Ele é um governo. Tem filhos da mãe que o apoiam. Não só pessoas comuns retardadas que o apoiam, como também políticos e militares. Esse militar aqui vagabundo que devia proteger o país, mas é basicamente dar a bunda pro Maduro. Quando caiu os bombardeiros dos Estados Unidos para invadir o local, ele não fez nada porque estava dormindo. Ou seja, o cara não acorda nem com bombardeio. E basicamente esse ataque todo, na minha opinião, foi muito bom. Eu sei que não posso meio que falar isso, porque obviamente eu não passei por isso, eu não estava lá. Só que, de opinião aqui de fora, cara, que bom que fizeram isso para prender Maduro, sabe? Ah, João Carlos, mas o Trump vai roubar o petróleo da Venezuela. Cara, eu vi muita gente falando isso, que Venezuela vai ter seu petróleo roubado, mas cara, será que um país tão pobre, tão miserável, sabe? Quase um Brasil, põe pior. Acho que petróleo não é muito bem uma questão meio boa, né? Tipo, eu sei que tem países que tem muito recurso, mas é bem desperdiçado. Mas, minha questão, já que eu falei todo esse negócio pessoal, agora eu vou pra parte que eu quero falar mesmo, sabe? Esse negócio que estão falando, que eu citei aqui na última parte, sabe agora há pouco, das pessoas reclamando sobre essa operação toda. Como eu falei, os venezuelanos gostaram disso, meu amigo gostou disso, e ele tá lá na Venezuela ainda. Mas tem muita gente falando que esse ataque foi... Ai meu Deus, os Estados Unidos é do mal, eles invadiam, bombardearam a Venezuela, basicamente uma ditadura nova, bababá. Cara, vou ser bem direto. Eu sei que os Estados Unidos fizeram muita merda. Eu sei que esses caras não são perfeitos, não são heróis que a gente vê nos filmes. Mas, cara, acabar com a ditadura é algo muito bom. Eu sei que tem casos que acabam com a ditadura e tornam uma pior ainda, sabe? Mas, vou ser bem honesto, essa operação toda foi um suspiro de liberdade aos venezuelanos. E eu não falo isso de boca vazia, eu falo isso de boca cheia mesmo. Maduro está preso e que continue lá, ou até morra lá. Enquanto o povo venezuelano ainda é oprimido pelo governo que deixado por Maduro e seus apoiadores, um suspiro de liberdade foi suspirado basicamente. Ou seja, a Venezuela tem esperança. Obviamente, hoje em dia quem comanda a Venezuela agora é a vice Maduro, essa mulher aqui que basicamente é a Dilma II, e os militares e todo mundo em volta. A Venezuela continua com seus problemas, apesar da comemoração do povo. O governo está tentando controlar eles novamente. Obviamente, agora, inclusive, tem uma nova lei lá de quem demonstrar comemoração pela prisão de Maduro é preso. E sinceramente, eu não gosto muito de fazer esses vídeos políticos, sabe? Mas eu queria fazer um novo quadro falando sobre essas questões mais pessoais minhas, opiniões mesmo. E cara, eu sendo bem honesto com vocês, eu tô realmente desejando melhores pra Venezuela. Artistas venezuelanos estão surgindo aí no Twitter, inclusive, eu tô marcando quase todos. Artistas da Venezuela eu tô marcando todos basicamente. E se você vê uma pessoa falando que Estados Unidos é do mal, estão lá só pra roubar o petróleo, cara, basicamente eu vou dizer uma coisa. As pessoas que defendem Maduro, sabe, defendem esse ditador, não defendem ele pelo que ele é, defendem ele por a sua ideologia.
Eles sabem que Maduro fez essas merdas. Alguns não acreditam, mas é comprovado que ele fez. Mas eles o apoiam só por sua ideologia, basicamente. E se você vê uma pessoa, até mesmo uma pessoa mesmo, como aconteceu comigo, defender esse ditador, assim como alguém que defende Hitler, eu vou dizer, no fundo do meu coração, que não acredite nessa pessoa. Essa pessoa vai fazer de tudo para manter a sua opinião como a mais limpa possível. Essa pessoa não liga se está errado ou não, ou do que está falando em si. Ela só se importa com suas vontades e sua ideologia, basicamente. E não importa se um povo que sofre com fome, com a miséria, basicamente está sofrendo e sedento por liberdade, para um fim de tudo isso. Essa pessoa apenas quer a sua ideologia, porque acha que assim o mundo vai ser do jeito dela. Um mundo, entre aspas, melhor. E com tudo isso aqui citado, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não sei se vou continuar fazendo vídeo sobre esse negócio, de falar minha opinião política, de certa forma, ou minha opinião pessoal de tal tema. Se eu continuar, eu espero que seja mais pacífico nesses vídeos, basicamente. E, cara, eu sinto... Sério, eu fico muito feliz com notícias dessas. Eu espero que a Venezuela volte um dia, sem esses ditadores esquerdistas, o chavismo, que é assim que se chama lá, chavismo. Aqui a gente tem o petismo e o lulismo, lá é o chavismo, digo Chaves. Então, cara, eu espero que tudo fique bem para a Venezuela. Um beijo a todos os meus amigos venezuelanos que veem esse vídeo. Um beijo a todo mundo, basicamente, que apoia o fim da escravidão da Venezuela, basicamente. E é isso. Muito obrigado pela sua opinião. Ah, e também um detalhe aqui. Eu prometo trazer mais vídeos aqui de outras coisas, não só isso. Como vocês sabem, eu tenho um tema bem diverso aqui, basicamente. Eu sempre trago coisas legais que eu acho legal de trazer. Então, não, meu canal não vai se tornar sobre político ou merda assim, sabe? Eu não gosto de falar sobre isso o tempo todo. Então até a próxima. Se cuidem e fui! ¿Tú eres venezolano? No, todo latino. No, porque yo veo la bandera de Venezuela ahí. Y aquí tienes la bandera. Es una marcha latina. De Venezuela. ¿Cuál es la pregunta? Pero tú eres venezolano. Somos latinos. Que tienes la bandera de Venezuela. Bueno, porque apoyamos a Venezuela. ¿Estás apoyando al chavismo? Estamos al apoyando... chavismo, ¿eh? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. No eres venezolano. No. Un venezolano por ahí. Allá, la que habló, Llámalo porque hay un venezolano aquí. allá está. Hay un venezolano por aquí. Hay un venezolano por aquí. Yo quiero hablar con un venezolano por aquí. ¿Tú eres venezolano? ¿Ah? ¿De qué parte de Venezuela? ¿De Carabobo? ¿Qué parte de Carabobo? No eres venezolano. Hay un venezolano aquí. Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. La mujer de Venezuela ya... ¿Hay alguien venezolano? ¿Tú eres venezolana? No, pero hay una persona, Una sola persona hablando por todo un país. Estamos en Suiza. Estamos en Suiza en una protesta en contra del imperialismo con banderas de Venezuela. Y no hay ni un solo venezolano. No hay. Pero no... ¡Qué bendición! Perseguido político, torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. No, señor. Quiten esa bandera. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Esa bandera es mía. Ahora pégueme, pues, pégueme. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Y vienen aquí, ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Yo sí soy venezolano y levanto la voz para que caiga la dictadura. Todos están pagados. Vienen a trancar aquí en Suiza. Vienen a trancar calles en nombre de Venezuela. Y ni un solo venezolano. Ni uno. Ni uno me salió a decir: yo soy venezolano con cédula en mano, yo vivo en tal parte y estoy apoyando al chavismo. Ni uno. Entonces pagan a un montón de gente que ni siquiera se imagina dónde queda Venezuela, ni lo que está pasando allá.
con bandera de nuestro país a trancar calles aquí en Suiza. No, papi, conmigo no.